Krugger e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do episódio 59 de Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal, finalmente chegamos no penúltimo episódio dessa saga. E, gente, que episódio inacreditável. Eu falei pra vocês lá no começo da saga, eu disse pra vocês que essa seria a temporada mais marcante de Shingeki no Kyojin até o momento. E quando eu falo, quando ele aqui fala, gente, não tem escapatória. E realmente, cara, essa temporada tá sendo animal. Mas a gente fazendo a nossa análise, não deixe de baixar o meu jogo, Filmes e Emoji, que vai estar no comentário fixado. E também para você comprar uma das nossas canecas lá na loja Caneca Filosofal, que tem modelos exclusivos de Shingeki no Kyojin. Vamos começar falando sobre este capítulo que foi algo inacreditável. Eu vou separar em partes aqui para não ficar um pouco confuso, porque esse capítulo já começa a bagunçar, né? Esse episódio já começa a bagunçar toda a nossa cabeça. Então eu vou focar bastante no Grisha e depois eu vou falando da parte da história e também lá da parte em que eles todos, né, os 9 sobreviventes são questionados ali pelo Zekri para contar todas as coisas que aconteceu na dominação, na retomada de Shiganshina. Bom, a gente começa a ter uma conversa ali com o Grisha envolvendo ali o Coruja. E ali ele acaba revelando o seu nome, que o nome ali do Coruja é Eren Kruger. Sim, olha daí que vem o nome do nosso protagonista. Eren vem ali do personagem Eren ou Eren, né? Não sei como vocês chamam, mas eu prefiro chamar de Eren. Acaba ficando com uma entonação melhor. O próprio Eren Kruger, ele acaba sendo esse nome que acaba dando uma inspiração para o próprio Grisha, para dar esse nome para o seu filho. E ali a gente começa a observar que o próprio Coruja vai contando todas as informações para o Grisha. E cara, vai ter muita castela. Bem-vindo vocês que só assistem o anime nas teorias que a gente vai falar bastante aqui nesse vídeo. Então, o Coruja, o próprio Kruger, acaba falando para o Grisha algumas informações importantes. Primeiro que ele acaba sendo questionado, o Grisha acaba sendo questionado pelo fato de por que ele não ter salvado a Dina, de por que a Dina não havia ter sido salva ali por ele. Mas o próprio Coruja, o Kruger acaba falando ali para o Grisha de que não teria como salvá-la, porque se supostamente Dina caísse nas mãos de Marley, toda ali a descendência dela, ela seria até morrer uma pessoa, uma mulher só para parir ali descendentes do sangue real. E que tudo isso era para conseguir ali de volta o Titã da Coordenada, para conseguir de volta a dominação do Titã da Coordenada. O próprio Grisha fica realmente bravo com toda a situação, atônito de não conseguir lidar com essa perda. E o Kruger acaba falando para ele que ele precisa ser forte, que ele precisa conseguir superar isso tudo que acabou acontecendo com ele. O Grisha não acredita em nada naquilo que está sendo dito para ele, até que muitas das informações estão sendo reveladas para o próprio personagem. O Grisha acaba perguntando para o Kruger qual era a verdade sobre a Ymir. E ali o Kruger acaba dizendo: olha, eu sempre falo para vocês que Shingeki sempre brinca com a verdade, que a verdade não passa nada do que um ponto de vista, e sempre o Zayama acaba nos trazendo esses pontos na história. E basicamente o próprio ali, o personagem, o Kruger, acaba falando que para os marleyanos, a Ymir, ela era um ser do mal. Para os eldianos, ela era um ser do bem. Mas para outras pessoas ali que estavam um pouco mais, para os cientistas, né, podemos dizer assim, é como se a Ymir tivesse tocado na origem de toda a matéria orgânica, que é basicamente aquilo que pode ter dado, aquilo que pode ter gerado a vida para os seres humanos no mundo de Shingeki no Kyojin. Vários aspectos, vários pontos são levantados durante esse episódio
muita coisa interessante é falado, e ali durante as indagações que vai acontecendo de porquê ali a gente vê essa informação do porquê que o Kruger está revelando essas informações, do porquê ele ter escolhido o próprio Grisha. E o Kruger acaba dizendo para o Grisha de que quando ele viu os olhos dele lá quando era pequeno, uma pequena criança que tinha os olhos ao ponto de queimar o mundo, e isso vai gerar uma teoria de 4 pessoas, né? São 4 pessoas que já passaram por Shingeki no Kyojin e que tem os olhos à vontade, né? Através dos seus olhos de queimar o mundo. Calma que você que acompanha apenas o anime vai ter que esperar um pouquinho, mas você que acompanha o mangá, essa semana vai rolar uma teoria envolvendo a essas 4 pessoas que são capazes de queimar o mundo com apenas os seus olhos. E através disso, quando o Kruger acaba observando esses olhos ali do próprio Grisha, ele decide que o próximo portador do seu titã seria essa pessoa. E ali ele começa a observar o Grisha de perto, ele acaba chamando o Grisha para de perto e ali ele começa a dar todas as informações referente aos revolucionários que queriam trazer Eldia de volta. Tudo aquilo é muito bem detalhado, muito bem especificado e cara, o anime tá sendo muito mais didático que o mangá. Tá sendo muito mais legal estar acompanhando e vivenciando isso na história. E ali, o próprio Grisha, então, que está tendo várias informações sendo contadas para ele, acaba questionando o próprio Kruger por que ele havia sido escolhido, né? De todas essas informações também do seu passado e de que por que o Kruger não iria atrás ali do próprio titã primordial dentro das muralhas. O próprio Kruger então dá a resposta para o Grisha, dizendo para ele que não, ele não poderia ir até a muralha para recuperar ali o titã primordial, porque ele só tinha apenas 13 anos de vida. E ali a gente tem o entendimento de que todos os portadores de titãs, todos os portadores de titãs racionais, eles têm apenas 13 anos de vidas. E vou dar aqui uma dica pra vocês, se você quer explodir a sua cabeça, tem aqui, vai aparecer um card nesse vídeo aqui, falando um pouco mais sobre a origem, né? Porque o capítulo 1, episódio 1, tanto do mangá quanto também do anime, tem o título de Para Você há 2000 anos no futuro. E nesse vídeo que eu falo um pouquinho de teorias, assim, tem uns spoilerzinhos bem de leve do mangá, já que vocês já chegaram até aqui no anime, que dá um pouco de entendimento sobre a suposta teoria do que seria esse título e para onde nós estaríamos caminhando na história. E observando esses 13 anos, sim, o próprio Eren ali acaba chegando à conclusão junto com o Armin de que eles teriam apenas 13 anos de vida. O Eren teria mais ou menos 8 anos e o próprio Armin, ele teria ali cerca de 13 anos, já que fazia pouco tempo que ele havia devorado o próprio Titã Colossal. Mesmo com todas essas informações dadas pelo Kruger para o próprio Grisha, ele ainda fica relutante com tudo isso. Ele não quer essa responsabilidade de ir atrás ali do Titã Primordial, mas o próprio Kruger fala que se não for ele, toda a ideia, toda a vontade de Eldia de restaurar ali o Império Eldiano realmente não vai sair do papel. Todas aquelas falas, todas aquelas palavras para o próprio Grisha, para que ele consiga se inspirar. E ali ele acaba dizendo para o próprio personagem que havia conseguido recuperar algo muito importante para ele. O Grisha então, que está ali atônito, porque falhou como marido, falhou como um pai, falhou como um eldiano, tudo isso na cabeça dele que ele havia falhado. E o próprio Coruja então acaba dizendo para ele, acaba mostrando para ele que objeto era esse. Ele acaba tirando ali, mostrando algo por trás, que nós vemos ali a foto, né? A grande foto que o próprio Eren havia pegado ali no porão quando eles haviam chegado na casa dele em Shiganshina. E o próprio Coruja acaba dizendo para o Grisha que existem 9 titãs e que cada titã tem um nome. E que o titã que ele possui, que é o titã que estava oculto tanto para Marley quanto também para a Ilha Parades, era o Shingeki no Kyojin, e que numa melhor tradução acaba sendo o titã de ataque.
Sim, gente. Vocês se pode parecer que acabou sendo algo como uma trollagem, porque nós achávamos que era Ataque dos Titãs, ou Attack on Titan, acabou sendo realmente o Titã de Ataque, né? Que a obra realmente tem um nome como um Titã de Ataque, como o nome do Titã do Eren, que sempre luta por liberdade. Olha, marque isso porque futuramente na obra, na quarta temporada, isso é muito importante. Ali, então, depois do Kruger falar na cabeça do Grisha, o próprio acaba conseguindo olhar para a foto e tomar coragem sobre uma nova perspectiva. E é aí que a nossa cabeça explode nesse episódio. Quando o próprio personagem acaba falando para ele de que, cara, ele precisava fazer tudo certo. Ele precisava entrar na muralha. O Kruger acaba falando para o Grisha de que o Grisha precisava entrar nas muralhas, que ele precisava recuperar o Titã primordial, mas antes disso, que ele precisava criar laço com as pessoas que estavam à sua volta, que ele precisava ter uma esposa, que ele precisava ter um filho, que ele precisava ali conquistar aquela sociedade e assim fazer com que todas as pessoas amassem ele, porque se não fosse desse jeito, as coisas iriam dar errado e basicamente tudo iria se repetir. Tudo iria se repetir, e é aqui que entra a teoria de lapso temporal de Shingeki no Kyojin, que também temos uma teoria, um card aqui para você poder conversar e discutir ainda mais. Eu não vou estar estendendo muito aqui porque já tem várias teorias e esses cards vão estar aparecendo aqui no canal, aqui nesse vídeo especificamente para você assistir. Bom, então depois ele fala todas as informações estranhas envolvendo a ele precisar fazer essas coisas porque senão iria repetir tudo novamente. O próprio acaba falando umas coisas muito estranhas ao ponto do Grisha até se questionar, e o próprio Kruger acaba dizendo para o Grisha que ele precisava salvar o Armin, a Mikasa. Como assim? Como assim? Como assim? Da onde o Kruger conhece esses dois personagens? Como que ele sabia da existência da Mikasa e do Armin, sendo que eles só iriam nascer muitos anos no futuro? E o próprio Kuru já tinha informações sobre esses personagens. O próprio Grisha vira pra trás, atônito, perguntando: cara, da onde você conhece essas pessoas? Quem são Armin e Mikasa? E o próprio Kuru já acaba entrando em parafuso e ele acaba falando: essas memórias não são minhas. Cara, que explosão de cabeça, que momento fantástico. Isso é Shingeki no Kyojin. Sim, pessoal. Cara, que coisa incrível, que coisa fantástica. E a gente vai aqui, vamos chegando aqui, vamos nas nossas explosões de cabeças para aqui o episódio. Vamos continuando aqui, vamos falar aqui da parte da história com a Ymir, que teve ali algo mudado no próprio mangá, né? Algumas coisas acabaram sendo mudadas porque a própria Ymir acaba mandando a carta ali para a história, só que o flashback que é contado nessa parte, lá atrás, já havia sido mostrado pra gente. A gente vê toda a história da Ymir, e essa parte da história da Ymir é contada agora, né? Não era contado anteriormente como foi no anime. Essa parte é contada agora e a própria história acaba observando pontos bem interessantes que, se eu não me lembro, não apareceram no mangá, que é o fato dela apenas observar ali como ela havia sido tratada pelo Reiner e por todos os marleanos. Então, quando a própria história acaba tocando na carta, ela acaba observando vários pontos, vários flashbacks, momentos que a gente já havia observado na obra, e ali ela acaba vendo a própria Ymir quase sendo devorada por um outro personagem. Mas, basicamente, ela acaba não entendendo muito o que seria. Ela observa as linhas que acabam ligando todos os Eldianos, que é aquilo que o próprio Kuru já havia falado para o Grisha, né? Todos os Eldianos acabam sendo ligados ali pelos caminhos de Ymir, e isso acaba se tornando na maldição de Ymir, que são os 13 anos ali que os Eldianos acabam apenas vivendo quando estão em posse ali da forma dos titãs racionais.
E depois de todos esses flashbacks que aconteceu na obra, a gente acaba observando que tanto Levi e a Hanji acabam indo até a prisão e eles acabam liberando tanto Eren quanto a Mikasa, porque não ficaria muito bem visto pela população que os heróis ali da recuperação de Shiganshina ficassem presos. E eles são levados até a história para contar tudo aquilo que aconteceu. Quando eles estão sendo questionados ali, tanto pelo Zachary, para que a história fique sabendo de tudo aquilo que aconteceu na recuperação de Shiganshina, a gente começa observando que a Hanji começa a contar alguns pontos bem interessantes. O primeiro ponto que a Hanji acaba contando ali é que sim, Marley está vindo para destruir a Ilha de Parades, porque eles precisam do Titã Primordial, e que todos os seres humanos da face da Terra, de que toda a humanidade, não que os Eldianos não sejam humanos, mas de que toda a humanidade está vindo atrás ali de Parades para exterminá-los. Isso, basicamente, a gente começa a entender um pouco o que está começando a passar na cabeça do Eren. Ali, a gente vê ali um pouco de mudança na cabeça do personagem, que está tendo ali uns avanços, algo um pouco mais diferente, alguns pensamentos que ele não tinha antes. Ele está raciocinando, ele está mais frio, o próprio personagem está mais centrado. E ali, quando ele tem um ponto, né, porque esse é o segundo ponto, que a própria Hanji acaba falando de que os portadores do Titã, quando tem o sangue real, os verdadeiros descendentes de Ymir, eles acabam ficando loucos, eles não conseguem realmente ter essa vontade ali de libertar os Eldianos por alguma coisa que o Rei Frix acabou fazendo, né, por alguma coisa que o Rei 145 acabou fazendo. E observando tudo isso na história, analisando tudo isso na história, o Eren acaba tendo um estalo. O Eren acaba observando vários pontos. Ele ali que havia se lembrado da última vez que ele observou Dina na sua forma de Titã. Ele acaba encostando ali na Titã e ali ele acaba lembrando que ela era sim uma descendente do sangue real, uma das últimas pessoas que acabou ficando ali em Marley, mas ainda tinha o sangue real. E quando Eren encosta nela, ele acaba ativando a coordenada. E então o Eren tem um estalo, ele acaba falando que ele conseguiria controlar ali o Titã da coordenada se ele tivesse uma pessoa na forma de Titã e que também tivesse o sangue real. Mas ele acaba ficando quieto, ele não conta isso pra ninguém, porque se ele contar, provavelmente todo o ciclo vicioso que acabou passando de geração para geração na família da história iria pegar ela novamente, iria fazer com que a personagem procriasse, mas não. Ele segura pra si, o Armin percebe que tem alguma coisa errada, a Mikasa fica um ponto atônita ali, a própria história acaba observando um pouco o personagem na sua astúcia. E de tantos segredos que o Eren acabou deixando nesse episódio, tanto para o Armin quanto também para a Mikasa, ou até mesmo para a história, um dos pontos principais é o fato dele não ter revelado ali que a Dina era casada com seu pai ali quando ele morava em Marley. E isso é algo muito chamativo para o futuro da obra, para a gente poder entender sobre um pouco mais do que está acontecendo atualmente no mangá. Mas nada acontece, tudo ali é levado meio na brincadeira sobre o fato de como o Eren reage. A Hanji acaba falando que não passa nada de um delírio de um adolescente, ali, e tudo acaba ficando quieto. O Eren acaba observando tudo isso, dizendo que ele não poderia confiar em ninguém e que ele teria que criar um próprio plano. Eu não tô lembrado se isso acontece no mangá, se essa fala do Eren acontece no mangá ou se é algo especificamente do anime. Mas se foi colocado algo realmente ali, especificamente para essa parte no anime em si, cara, ficou algo muito interessante para a gente ter uma introdução sobre as coisas, sobre os pensamentos que o Eren está tendo. Será que o Isayama vai mudar algumas coisas envolvendo os pensamentos do Eren? Ou será que não? Porque você que acompanha o mangá sabe que a gente não está entendendo nada do que está passando na cabeça do Eren nesse exato momento. Mas você que assiste o anime, muita calma nessa hora, vamos esperar a 4ª temporada. E cara, a Daisy
terceira temporada acaba semana que vem. Ah, tristeza, mas tem muita revelação, muitos momentos bombásticos, muitas coisas interessantes ainda pra acontecer no último episódio e vai ser um episódio muito emocionante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Vamos falar sobre viagem no tempo em Shingeki no Kyojin, sobre lapsos temporais. Vamos dar uma estudada sobre essas coisas, sobre essa prisão do tempo, sobre essas teorias que envolvem aqui. Tem uns vídeos que apareceram nos meus cards para você estar acompanhando. Cara, sobre essas informações, sobre esse flashback, essa declaração de amor da Ymir pra história. Nós temos também toda essa parte final, nós temos essa mudança drástica do próprio Eren, começar ali a embaralhar a sua cabeça, essa mudança dele tentar proteger a história. O que será que vai acontecer agora em Shingeki no Kyojin? Que venha o último episódio e também logo a quarta temporada. Isso é tudo, pessoal! Vai!